Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Então, estamos começando aqui a aula do Srimad Bhagavatam, e já acho que já tem uma pessoa aí que entrou. Eu estou colocando aqui o link, lá aqui no grupo aqui do Lapidar Glória, que eu participo. Enfim, gostaria que essa pessoa que entrou aí pudesse me dizer se está me ouvindo bem, se está me vendo bem, se pode falar aí para mim. Eu vou também aproveitar e eu vou fazer aqui também a transmissão através do meu celular aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, ok. Vou transmitir aqui também através da minha página no Instagram. Bom, então vamos começar primeiramente cantando. Antes de cantar, eu vou tomar um pouquinho d'água aqui. Um minutinho. Então, vou cantar uma canção. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda. Eu vou cantar uma canção que a gente canta para glorificar o seu Chaitanya Mahaprabhu, tá? Patita Pavana Gurahari, Patita Pavana Gurahari, Patita Pavana Gurahari, Patita Pavana Gurahari, 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 Jai Satinandana Gurahari, Jai Satinandana Gurahari, Gaura, Gaura, Gurahari, Gaura, Gaura, Gurahari, 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 Jai Satinandana Gurahari, Jai Satinandana Gurahari, Gaura,
Gaura, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, 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 Patita Pavana, Gaura Hari, Patita Pavana, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Gaura Hari, Gaura Hari, Gaura Hari, Gaura Hari, Haribo! Então, estamos glorificando ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Não faz muito tempo nós estávamos comemorando seu aparecimento, Gaura Purnima. E essa canção ela é muito bela e ela fala verdades muito profundas. Senhor Chaitanya Patita Pavana, ele é o mais misericordioso avatar do Senhor Krishna. E ele é muito querido da mãe Sati, Satitanandana. Ele é muito querido filho de mãe Sati. Então, estamos glorificando essa grande personalidade, Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então, bom dia a todos que chegaram depois, que eu já tinha começado. É com muito prazer que eu estou aqui para fazer a leitura do Srimad Bhagavatam. Para quem não me conhece, meu nome é Sundarang Devidas. Então, estou transmitindo aqui pelo canal da ISCOM Rio, pelo Facebook, e também aqui pelo meu canal pessoal aqui do Instagram. Então, vamos lá, eu vou fazer aqui compartilhar o verso de hoje. Vocês que estão no Instagram, eu vou ler para vocês, não fiquem preocupados, tá? Agradeço aí a quem entrou aqui no meu Instagram. Então, nós vamos ler hoje no Srimad Bhagavatam, que é essa escritura, esse Purana imaculado, é o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. Srimad Bhagavatam. Estamos aqui na ISCOM Rio, no canto 3, no capítulo 31, e hoje vamos ler o verso 12. Porém, antes da leitura, eu vou reverenciar ao Senhor Krishna e a todas as entidades poderosas e maravilhosas envolvidas nesse livro. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Praeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamas Loke Bhakti Bhavati Naistiki.
Então, feitas devidas reverências, vamos ler o verso em sânscrito, o verso de hoje, o verso 12. Janturu vacha tasyo pasanam avitum jagadichayata Nanatanorbhuvichalacharana ravindam Soham vrajami sharanam yakuto bayami Yenedrishi gatiradar shyasato nurupa. Então, agora vamos ver a tradução, palavra por palavra. Jantuvacha, alma humana diz, Tássia, da suprema personalidade de Deus. O Passanã, tendo se aproximado em busca de proteção. Avitum, para proteger. Jagat, o universo. Ichaya, por sua própria vontade. Atananatano, que aceita várias formas. Bhuvi, sobre a terra. Chalat, caminhando. Charananaravindam, os pés de lótus. Sahaham, eu próprio. Vrajami, vou. Charanam, ao abrigo. Ri, de fato. Akuta, bayam, dando alívio de todo temor. Me, para mim. Yena, por quem? Idrishi, tal, gati, condição de vida. Adarshi, foi considerada. Asataha, impiedosas. Anurupa, adequada. Agora vamos à tradução e o significado dados por sua divina graça a Bhaktivedanta Swami. Srila Prabhupada. Então, deixa eu tomar um pouquinho d'água, com uma coceirinha aqui na garganta. Só um minutinho. A gente tem assim a gripe, e a gripe fica depois que passa, deixa sequelas. E deixou sequelas aqui na minha garganta, que está sempre me incomodando. Deixa eu colocar aqui uma pastinha, só um instantinho, por favor. Pronto. Acho que vai resolver. Vamos lá. Então, vamos à tradução do verso. A alma diz: refugio-me aos pés de lótus da suprema personalidade de Deus, que aparece em suas várias formas eternas e caminha sobre a superfície do mundo. Refugio-me unicamente nele, porque ele pode dar-me alívio de todo o temor. E dele recebi esta condição de vida, que é precisamente adequada às minhas atividades impiedosas. Agora vamos ao significado. A palavra Chalat, Charanara, Vindam, se refere à suprema personalidade de Deus, que realmente caminha ou viaja sobre a superfície do mundo. Por exemplo, o Senhor Ramachandra realmente caminhou sobre a superfície do mundo. O Senhor Krishna também caminhou, assim como o homem comum. Portanto, a oração é oferecida à suprema personalidade de Deus, que desce à superfície desta terra ou em qualquer parte deste universo para proteger os piedosos e destruir os ímpios. Confirma-se na Bhagavad Gita que, quando há um aumento de irreligião e surgem discrepâncias nas verdadeiras atividades religiosas, o Senhor Supremo vem para proteger os piedosos e matar os ímpios. Esse verso refere-se ao Senhor Krishna.
Outro ponto significativo neste verso é que o Senhor vem, Chaya, por sua própria vontade, como Krishna confirma na Bhagavad Gita. Sambhavami Atmamayaya, eu apareço por minha vontade, através de minha potência interna. Ele não é forçado a vir pelas leis da natureza material. Aqui se declara que Chaya, ele não assume forma alguma, como pensam os impersonalistas, porque ele vem por sua própria vontade e a forma na qual ele desce é a sua forma eterna. Assim como o Senhor Supremo põe a entidade viva em uma terrível condição de existência, ele também pode libertá-la. Daí devemos procurar abrigo aos pés de lótus de Krishna. Krishna exige: abandona tudo e rende-te a mim. E também se diz na Bhagavad Gita que qualquer pessoa que se aproxime dele não volta a aceitar uma nova forma na existência material, senão que volta ao Supremo, volta ao lar para nunca mais retornar. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, agora vamos fazer nossas orações aos mestres, pedindo que eles nos ajudem a compreender melhor esse verso e todos os ensinamentos deixados aqui pelo nosso mestre Srila Prabhupada. Om Agyanatimirandasya Gyana Shalakaya Chakshurmilitangyana Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Staptanyana Bhutale Swayarupakadamahyam Dadati Swapadantikam Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Purushatraya Swaminiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Vanchakalpataru Vyasha Kripa Sindhu Vyaeva Cha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Muito bem. Eu vou agora aqui falar com as pessoas que chegaram, e eu já tinha falado. Quero só um instantinho. Então, vamos lá. Aqui, ISKCON Rio de Janeiro, deve ser o Prabhu Paravioma, que fez o convite, eu agradeço. Minhas reverências, o nosso querido Prabhu Paravioma, que dirige aqui esse canal. Muito grata por tudo, por todo o seu serviço aí à missão de Srila Prabhupada. Então, aceite minhas reverências também. Ricardo Pinto, que é o Haridashana, também outro grande devoto, meu Shikshaguru também presto a você minhas reverências. Sérgio Pacheco, também querido devoto, Sanatana Dharma, minhas reverências, todas as glórias de Srila Prabhupada. Alessandra F. da Costa, Hare Krishna, que bom estar com vocês. Diretamente lá da Noruega, muito bom. Então, essa é a vantagem das atividades pela internet. Independente do lugar que você estiver, você pode assistir. Jaya Vrajabhumi, Hare Krishna, também outro querido devoto, minhas reverências também. Bom, vamos lá. Vamos agora voltar assim, ao verso de hoje. Antes, porém, do verso, eu vou destacar aqui o tema que eu recebi do Prabhu Paravioma para a nossa aula de hoje. O tema é o seguinte: a alma humana, ao sofrer as condições dolorosas no ventre materno,
se refugia na suprema personalidade de Deus, para quem ora, arrependendo-se de suas atividades passadas e prometendo não ser reincidente. Bom, vamos entender o tema, vamos entender o verso. Primeiro, gostaria de contextualizar, principalmente para aquelas pessoas que estão entrando aqui, né, nessa leitura pela primeira vez, ou não estão acompanhando diariamente. Eu tenho aqui também, estou transmitindo aqui pela minha página do Instagram. Então, vou explicar rapidamente aqui. Nós estamos dentro desse livro, o Srimad Bhagavatam, no canto 3, e estamos no capítulo 31. Nesse capítulo, é uma continuação do diálogo entre o Senhor Kapila e sua mãe Devahuti, e o Senhor Kapila, que é a própria encarnação do Senhor Krishna, ele está descrevendo para sua mãe como é gerado o corpo material da entidade viva. Então, ele começa a descrever, logo no início desse capítulo, e mais especificamente, do ser humano. Deixa eu ver aqui, o título desse capítulo são Instruções do Senhor Kapila sobre os movimentos das entidades vivas. Tá, então, ele começa a falar dessa gestação desse ser vivo no ventre de sua mãe. E aí ele fala que, segundo o resultado do seu trabalho, a entidade viva, a alma, é forçada a entrar no ventre de uma mulher através da partícula do sêmen masculino para assumir um tipo de corpo em particular. E aí, a partir daí, o senhor Kapila, ele vai descrevendo aspectos, assim, bem horríveis, né? Vamos dizer assim. Não sei nem se a palavra bem cabe aí. Horríveis só, horríveis. Aspectos horríveis desse local, dessa morada, dessa experiência que esse feto está passando. Então, ele diz, primeiro, ele começa dizendo que essa residência é abominável. É um lugar de procriação de vermes. Olha só, cai por terra todo aquele romantismo que tanto é cultivado nesse período, principalmente as mães e toda a família, quando a mãe está esperando um bebezinho e fica todo mundo, né? Assim, todo aquele encanto. E ninguém fala sobre essa situação que o senhor Kapila Deva está falando aqui. Mas ele está tratando de uma forma assim bem realista, porque ele é o próprio Supremo. Ele sabe, ele conhece tudo. Então, ele diz que ali dentro, o feto é mordido repetidas vezes por esses vermes famintos. E diz também quando a mãe come alimentos amargos ou picantes, ou alimentos demasiadamente salgados ou muito azedos, a criança sofre de dores quase intoleráveis. Olha só. E ela, assim, a criança ali naquela situação, ela fica numa posição que ela fica muito curvada, as suas costas, seu pescoço fica todo curvado. Isso a gente consegue ver quando você faz ultrassonografia, aí vê lá o feto, você vê que a criança fica ali curvadinha. Mas ela vai crescendo, a criança vai crescendo, vai crescendo. Aí o senhor Kapila diz que ela é como um pássaro numa gaiola, que ela começa a não ter liberdade de movimento, né? Ela fica ali presa ali naquele espaço pequeno. E ali ela começa a se lembrar daqueles incômodos e diz aqui o senhor Kapila que ela não só fica
sofrendo por aquele momento que ela está vivendo ali, mas ela consegue se lembrar de nascimentos anteriores. Olha só. E ela se angustia com isso. E assim, no disco, no 7º mês da gestação, a criança começa a ser empurrada para baixo, para sair do ventre da mãe, e ela fica assim cada vez mais apertada ali naquela situação, nessa condição terrível, afetada por esses vermes, por essa condição inauspiciosa. Aí, no verso anterior, ele diz assim, que essa criança de mãos postas recorre ao Senhor. Olha só que interessante. Recorre ao Senhor. E aí chega o verso de hoje, que é o início dessa oração. E aí essa alma diz: refugio-me aos pés de lótus da suprema personalidade de Deus, que aparece em suas várias formas eternas e caminha sobre a superfície do mundo. Refugio-me unicamente nele, porque ele pode dar-me alívio de todo temor. E dele recebi essa condição de vida, que é precisamente adequada às minhas atividades impiedosas. Então, vamos compreender essa situação. Primeiro, que é algo muito revelador aqui, o senhor Kapila está mostrando que essa alma ela consegue entender a sua situação como ser ontológico e também a sua condição psicológica ali naquele sofrimento. Então, aqui ele descreve assim, um momento que a consciência desse ser, dessa entidade viva, ela está temporariamente livre das distrações externas. Porque ali, naquela situação, a criança ela ainda não tem contato com o mundo externo. Ela só está vivendo ali aquele mundo interno, ali, aquela situação ali do útero, onde ela foi colocada. E nessa condição de ela estar afastada de distrações externas, ela reconhece sua real condição existencial. Olha só, eu nunca. Se a gente não lesse esse livro, gente, quando que a gente ia saber isso? Porque nenhuma ciência, nenhum médico, nenhum obstetra, ninguém fala sobre isso. Que aquele ser vivo ali, naquele momento, tem plena consciência da sua condição existencial. Então, assim, nesse exato momento, a gente vê isso pela oração, né? Essa oração que essa entidade viva começou a falar aqui nesse verso de hoje. Então, aqui nessa oração, esse feto, essa alma, ela demonstra o quê? Plena lucidez. Plena lucidez da sua condição. E é como se ela ali naquele momento recuperasse, mesmo que parcialmente, a sua memória espiritual. Ela percebe também claramente, através desse verso, a gente pode ver, o ciclo de nascimento e morte que ela está sendo colocada, que é chamado de samsara. E no mesmo momento ali, ela também demonstra um arrependimento genuíno.
E esse despertar, como nós falamos aqui, ele acontece por quê? Porque essa alma, nessa condição que está, ela ainda não está envolvida com os sentidos externos. E aí, aquele sofrimento físico que ela está passando, através de quê? Da compreensão, ela está sendo comprimida ali, conforme ela vai crescendo, né? Aquele feto vai crescendo, ela vai ficando cada vez mais comprimido ali dentro do útero. Ela sofre ali o calor, ela sofre também por causa da limitação, limitação de espaço, limitação de movimento. Tudo isso, todo esse sofrimento físico, impele essa alma a uma introspecção. Então, faz-me lembrar aqui até a aula que o Prabhu Haridashna deu dias atrás, falando sobre o sofrimento. Que o sofrimento, ele tem esse lado positivo, o lado de despertar a alma para a sua verdadeira existência. Então, é exatamente isso que acontece com esse feto. E aí, eu me lembrei de um verso da Bhagavad Gita que para Krishna fala para Arjuna que há 4 tipos de pessoas, ou 4 tipos de homens piedosos que, que vão à sua procura, que lhe prestam serviço. E uma delas, vocês lembram, é o aflito. Então, quando a pessoa está passando por problemas sérios na vida e está sentindo muito aquele sofrimento, aquele pesar, e percebe que ela sozinha não consegue dar conta daquela situação, o que ela faz? Ela também toma essa atitude, como esse feto. Ela ora, ela pede, ela clama, ela busca aí por esse ser supremo. Aqui, o Prabhu Paravyoma coloca também aqui no comentário. O senhor Kapila, vou colocar aqui para todo mundo ver. Ele coloca aqui assim: o senhor Kapila também diz no verso anterior que os vermes são nossos irmãos, porque nascem junto conosco no ventre materno. Olha que situação. É algo que, a princípio, parece repugnante, mas como eles estão nascendo ali no mesmo lugar que a gente, eles são considerados irmãos. É isso, Clamor. Interessante, né? Interessante essa afirmação do seu Capila também. Bom, e um outro verso que me fez lembrar essa questão do sofrimento, que o sofrimento tem esse lado positivo, é o exemplo e a vida da rainha Kunti, que é muito falado, né, muito dito, inclusive esse verso. Então, esse verso está aqui na narrativa do Srimad Bhagavatam, no canto 1, lá no capítulo 8, no verso 25, ela diz assim: desejo que todas essas calamidades aconteçam repetidamente. Para quê? Por que ela falou isso? Será que a rainha Kunti era masoquista? Calamidades se repitam, não. Aí ela diz: para que possamos ver-vos, ela está se dirigindo ao Senhor Cristo, repetidamente. Pois ver a ti, Senhor Cristo, significa que não veremos mais repetidos nascimentos e mortes. Olha só. Então, ver a Cristo, porque aí você vai buscar. Você vai buscar o abrigo, você vai buscar ajuda. Você está passando por essa dificuldade, aí você vai. Quando você reconhece que precisa, né, buscar aí a ajuda do Supremo, abrigo ao Supremo,
Então, nós vamos voltar a essa condição que esse feto está narrando aí nesse verso de hoje. Então, como já falamos, o sofrimento físico intensifica essa introspecção. Por quê? Porque a consciência ela fica voltada para dentro e não para fora, como a gente costuma viver consciência voltada para fora. E, inclusive, nos processos de meditação, de yoga, o objetivo, o propósito é trazer, né, essa introspecção, é voltar-se para dentro. Mas vamos aqui entender também o significado do nosso mestre Srila Prabhupada. Srila Prabhupada coloca lá, na primeira parte, sim, do seu significado. A palavra Chalati Charanaravindan se refere à suprema personalidade de Deus, que realmente caminha ou viaja sobre a superfície do mundo. Por exemplo, o Senhor Ramachandra realmente caminhou sobre a superfície do mundo. E o Senhor Krishna também caminhou, assim como um homem comum. Então, vamos entender essa palavra. Primeiro, vamos separar aqui a palavra Charana Aravindam. É uma palavra só composta, né? Uma palavra composta. Charana Aravinda. Charana significa o quê? Pés, passos. E Aravinda. Aravinda significa lótus. A flor de lótus, ela representa a pureza. Então, é uma forma poética de, quando nos dirigimos aos pés do Senhor Supremo, dizer aos pés de lótus, né? Charanaravinda, os pés de lótus do Supremo. Então, esse significado, Charanaravinda, a gente podia dizer aqui que significa isso, os pés de lótus do Senhor, comparados a lótus. E aqui, nessa oração, no verso, essa alma, essa entidade viva que está no ventre de sua mãe, ela está se dirigindo ao Supremo e dizendo: refugio-me aos pés de lótus, aos seus pés de lótus. Então, essa posição, essa postura dessa alma, quando ela se expressa dessa forma, ela está dizendo o quê? Que ela se rende. É também essa postura chamada Sharanagati, rendição. Essa alma está se rendendo. Ela está reconhecendo a sua dependência como alma em relação a Deus. Ela está aceitando que apenas o absoluto, apenas ele, poderá interromper o ciclo de sofrimento que ela tem passado. Então, esses pés de lótus é a base dessa realidade espiritual. É o ponto de contato entre essa alma, que é finita, com esse Deus que é infinito. E aqui também é interessante que quando essa alma se dirige aos pés de lótus e se refugia nesses pés de lótus, ela está dando forma a esse ser divino. E é aqui que entra, né, essa afirmação de que Deus, esse Supremo, ele não é impessoal. Ele não é abstrato, mas ele se manifesta de múltiplas formas e ele tem várias formas. Ele tem pés. Seus pés são de lótus. Então, as formas desse Supremo, desse Absoluto, elas aparecem aqui nesse mundo através dos seus avatares. E esses avatares vêm aqui, que Srila Prabhupada vai falar isso também,
no seu significado, com propósito de tirar essa alma desse sofrimento. Então, voltando aqui ao significado de Srila Prabhupada, ele coloca também a palavra chalate. Chalate, que é com C, né, em sânscrito. C-A-L-A-C, chalate. Que significa o quê? Caminhar. Então, esse ser supremo é uma pessoa. Ele tem pés e ele caminha. É uma pessoa, tem pés, ele caminha. E a Srila Prabhupada cita o avatar Senhor Ramachandra, cujo aparecimento na semana passada, na quinta-feira passada, nós comemoramos o aparecimento do Senhor Ramachandra. Só um instantinho, por favor. Coceira na garganta, está voltando. Chupar mais uma balinha aqui. Então, continuando aqui, esse Senhor caminha. Então, nesse verso, a alma está dizendo isso também. Esse Senhor caminha. Ele tem pés e ele caminha. E aí, Srila Prabhupada cita Ramachandra, porque vocês lembram da história. O Senhor Ramachandra, ele teve a sua consorte raptada, Sita, e ele precisava ir lá resgatar a Sita. Mas o Ravana, o demônio, tinha levado Sita para uma ilha que era distante, quer dizer, uma ilha que era, então tinha um oceano que separava onde o Senhor Ramachandra estava e a ilha onde a Sita estava. Mas o Senhor Ramachandra, a própria Suprema Personalidade de Deus, com seu poder místico, ele vai caminhar sobre pedras flutuantes até chegar lá na ilha de Lanka. Então, aqui Srila Prabhupada está lembrando desse evento místico, que o Senhor Ramachandra também caminhou, e caminhou sobre essas pedras. E o Senhor Krishna também caminhou. Srila Prabhupada fala que o próprio Senhor Krishna, quando ele veio aqui, sua forma original, como vaqueirinho, em Vrindavana, e aquela canção que nós costumamos cantar, que fala que Krishna passeava na floresta de Vrindavana, à beira do rio Yamuna. Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari. Então, Yamuna, esse rio sagrado, lá em Vrindavana, ele está intimamente ligado aos passatempos de Krishna. E o Tira, Yamuna Tira é a margem do rio. Vana, floresta. E Chari, aquele que caminha. Então, o significado de Yamuna Tira Vana Chari, aquele que caminha pelas florestas, às margens do rio Yamuna. É lindo, né? Bom, vamos continuar aqui no significado de Prabhupada. Srila Prabhupada fala assim, portanto, a oração é oferecida, quer dizer, essa alma está oferecendo essa oração à Suprema Personalidade de Deus, que desce à superfície desta terra, em qualquer parte deste universo, para proteger os piedosos e destruir os ímpios. Confirma-se na Bhagavad Gita que, quando há um aumento de irreligião
e surgem discrepâncias nas verdadeiras atividades religiosas, o Senhor Supremo vem para proteger os piedosos e matar os ímpios. Este verso refere-se ao Senhor Cristo. Então, a gente que já leu a Bhagavad Gita, você que já leu, deve lembrar, lá no capítulo 4, nos versos 6, 7 e 8, Krishna fala isso para Arjuna. Ele fala, embora eu seja não nascido, embora meu corpo transcendental jamais se deteriore, e embora eu seja o Senhor de todas as entidades vivas, mesmo assim, em cada milênio eu apareço em minha forma transcendental original. E sempre onde quer que haja um declínio da prática religiosa, ó descendente de Bharata, e uma ascensão predominante de irreligião, aí então, eu próprio descendo. Aí ele fala o propósito, para libertar os piedosos e aniquilar os descrentes, bem como para restabelecer os princípios da religião. Eu mesmo venho milênio após milênio. Então, é o próprio Senhor Krishna que faz essa afirmação. Srila Prabhupada apenas repetiu aqui, no seu significado, as próprias afirmações que o próprio Senhor Krishna faz. E na última parte do significado de Srila Prabhupada, ele coloca assim, outro ponto significativo neste verso é que o Senhor vem Ichaya, por sua própria vontade. Como Krishna confirma na Bhagavad Gita, Sambhavami Atma Mayaya. Eu apareço por minha vontade, através de minha potência interna. Então, aqui Srila Prabhupada está explicando que Krishna não é forçado a nada. Ele não vem como nós, que somos forçados a vir, como a própria alma está falando aqui no verso de hoje. Mas ele vem por sua própria vontade. E ele desce também, como ele fala, na sua forma original, na sua forma eterna. Aí, continuando aqui, assim como o Senhor Supremo, uma entidade vive em uma terrível condição de existência, e ali, e aqui no verso, essa alma que está bem consciente, ela também afirma isso, que ela vem pela vontade do Supremo, né, devido às suas ações passadas, né? Então, ela também tem consciência do seu karma. Então, aqui, Srila Prabhupada explica que, né, o Senhor coloca a entidade viva nessa condição, mas ele pode libertá-la. Daí devemos procurar abrigo aos seus pés de lótus. Krishna exige, abandona tudo e rende-te a mim. E também diz na Bhagavad Gita que qualquer pessoa que se aproxime dele não volta a aceitar uma nova forma na existência material, senão que volta ao Supremo, volta ao lar, para nunca mais retornar. Então, a gente vai encerrar nossa fala aqui com um verso muito lindo da Bhagavad Gita, né, que aqui Srila Prabhupada está lembrando desse verso, que é o verso 66 do capítulo 18. Sarva Dharma Parityajya Mamekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshasvam Mokshai Swami Machuchaha Moksha Swami Machuchaha. Então, a tradução do verso: abandone todas as variedades de religião, simplesmente renda-se a mim. Eu o libertarei de todas as reações pecaminosas, não temas. Não tema. Então, aqui Krishna está falando para Arjuna que deve ser a atitude
de qualquer entidade viva que queira se livrar desse ciclo de nascimentos e mortes, essa rendição a ele. E vamos relembrar aqui o verso de hoje. O verso de hoje, o verso de hoje diz assim: a alma humana diz: refugio-me aos pés de lótus da suprema personalidade de Deus, que aparece em suas várias formas eternas e caminha sobre a superfície do mundo. Refugio-me unicamente nele, porque ele pode dar-me alívio de todo temor, e dele recebi esta condição de vida, que é precisamente adequada às minhas atividades impiedosas. Então, e o tema da aula de hoje: a alma humana, ao sofrer as condições dolorosas no ventre materno, se refugia na suprema personalidade de Deus, para quem ora, arrependendo-se de suas atividades passadas e prometendo não ser reincidente. Infelizmente, quando a criança nasce, ao vir a esse mundo, e aí, ao ter os seus sentidos, né, ligados ao externo, ela acaba esquecendo de tudo isso, infelizmente. Mas aqui, como Srila Prabhupada fala, o Senhor Krishna está nos alertando que há sempre possibilidade de um retorno a essa consciência. A essa consciência que um dia tivemos. E é interessante saber que essa consciência já existia dentro de nós, em algum momento. E eu particularmente, desconhecia, antes de ler o Srimad Bhagavatam, que essa entidade viva passa por esse momento, aí no ventre da mãe, tão assim significativo de consciência, porque ela consegue lembrar quem ela é, consegue lembrar quem é o Supremo e consegue orar a esse Supremo e se render a ele. É muito interessante isso. Muito interessante saber que isso já existe, já existiu em cada um de nós, em qualquer entidade viva que a gente veja por aí, já passou por essa experiência. Muito interessante mesmo. Bom, então, eu vou encerrar aqui minha fala e vamos ver se tem vocês têm alguma pergunta, algum comentário. Marcelo, deixa eu colocar aqui para todo mundo ver aqui. Todos têm que passar pela Terra antes de chegar no mundo espiritual. Todos têm que passar na Terra, minha gente. Bom, a Terra é um planeta dentro desse sistema planetário, tem vários planetas, né? Esse mundo material dividido em 3 sistemas planetários, o superior, o intermediário e inferior. Vamos pensar aqui, Marcelo, se eu vou saber responder só pergunta, senão eu vou fazer como a Lila Lavon fez ontem, pedir ajuda aos universitários. Então, dentro desse mundo material, como eu falei, tem esses 3 sistemas planetários, superior, né? E no sistema superior é quando você faz boas ações, atividades piedosas, e você vai para esses lugares, mas quando o seu karma acaba, você acaba retornando aqui para o sistema intermediário, e o inferior é quando você sai pior do que chegou, aí vai para os sistemas, como foi falado, né?
no capítulo anterior, atividades fruitivas adversas. Foi relatado aqui em aulas anteriores, como que são esses lugares, assim, também de muito sofrimento. Agora, assim, eu vou falar assim, pelo que eu entendo, como diz que para você ir para o mundo espiritual, para você se realizar, autorrealizar, você tem que vir aqui para ter essa experiência e, enfim, conseguir a libertação, conseguir a liberação, né? Liberação desse ciclo de nascimentos e mortes, porque esse samsara existe em todos os sistemas planetários, tudo aqui nesse mundo material, a entidade viva está forçada a vir e retornar, a vir e retornar. Olha, no que eu entendo, acredita que você tem que passar por aqui para ter essa chance de você se autorrealizar. Mas eu pergunto aí ao Haridashna e também ao Prabhuparavioma, se está certo. Vamos lá. Outra pergunta. Quando é descrito que a alma humana no ventre materno diz, significa que ela literalmente fala? Bom, outra pergunta. Sinceramente, eu não acho que não é necessário falar, porque isso é uma coisa interna. Toda essa reflexão aqui foi algo mais da consciência. Então, eu penso que não necessariamente precisa se falar. Falar como a gente usa a nossa língua, para falar, para expressar. Essa expressão, essa fala, essa oração é algo da própria consciência daquele ser, que ele por causa daquele sofrimento todo, ele chega à conclusão que ele precisa pedir ajuda, precisa de abrigo. Então, é algo interno. Eu não vejo assim que seja necessariamente uma fala assim com a língua, de falar, de verbalizar. Então, essa é a forma que eu compreendo, Prabhu. Isso pode aí confirmar se está certo ou se está errado. Me ajuda aí, vamos lá. Vamos continuar aqui. Haridashana Dasa. Sim, todos têm que passar pela terra, que é a região do Karma. Ah, salve! Consegui acertar. Então é isso. Essa foi a resposta para o Marcelo Magalhães, não é isso? Tá, vamos continuar aqui. Prabhuparavioma, existem inúmeros planetas intermediários neste universo, e todos os universos materiais criados, e pode-se voltar ao mundo imateriais de todos eles. Espera aí, deixa eu entender. Existem inúmeros planetas intermediários neste universo. Sim, não só a Terra, né? Aqui no intermediário existem outros planetas além da Terra. E em todos os universos materiais criados, porque não tem só esse universo material que a gente vive, é dito que são dos poros de Vishnu, né? Cada poro, o mundo material, o universo material. E pode-se voltar ao mundo espiritual de todos eles. Peraí, de todos eles quem? De todos. Ah, de todos os planetas intermediários, certo, Prabhu? Confirma aí? Aí, Prabhu está colocando uma informação adicional. Além da Terra, há outros planetas intermediários que concedem essa liberação, ou seja, para a gente poder ingressar no mundo espiritual. É isso, Prabhu? Isso eu quis dizer? Aqui para Haridashna. A terra onde se faz karma.
Então, é exatamente o karma que foi a consciência daquela alma ali no útero. Vocês lembram que ela coloca lá, só para lembrar aqui um pouquinho do verso de hoje, ela coloca assim, no finalzinho do verso, ela fala assim, que o Supremo pode dar-me alívio de todo temor, e dele recebi esta condição de vida, que é precisamente adequada às minhas atividades impiedosas. Ou seja, ela reconhece que ela está voltando naquela condição que é fruto do seu karma. Então, essa alma tem essa consciência. Mas aqui o Prabhu está falando que a Terra onde se faz o karma é esse planeta que a gente vive. Aí é a afirmação do Prabhu, não vou questionar, tá? Vamos lá, continuando aqui. Marcelo Magalhães, o que pode ter nos iludido tanto ao ponto de querermos vir morar neste planeta miserável? Bom, aí eu vou repetir as palavras dos acharyas, que é o nosso desejo de controlar. Porque nós, como entidades vivas, partes integrantes do Supremo, que nós viemos dele, então o Supremo ele é o controlador. E nós, como partes do controlador, herdamos, né, por herança, esse desejo de controlar. Controlar em si não tem nada demais. Isso é natural. Por quê? Porque fazemos parte do Supremo, que também tem essa qualidade de controlar. Só que ele é o controlador supremo. E aí a gente tem que reconhecer, como também controladores, que nós dependemos dele, que ele é que manda mais. Né? Como numa hierarquia de uma empresa, por exemplo. Tem muitas pessoas que têm poderes de controlar o almoxarifado, controlar os recursos humanos, controlar a parte financeira, mas tem o dono da empresa que controla tudo. Então, se a gente tem a consciência de que, mesmo como controladores, há um controlador supremo, nenhum problema em querer controlar. Mas só que o desejo de controlar veio e de estar separados do controlador supremo. Então, estamos numa condição de estarmos separados dele. E aí, há essa ilusão de que podemos controlar sozinhos, como muitas pessoas acham. Aí não preciso disso. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de religião, eu não preciso de ninguém me controlando. Eu mesmo me controlo. Eu controlo tudo. Eu controlo a minha vida. Então, estamos aí enganados e iludidos. Então, essa é a explicação que eu tenho ouvido sempre, né, de o motivo de querermos vir para cá primeiramente porque não temos essa consciência de que é tão miserável assim. Aí também tem outras narrativas que já foram faladas aqui. Lembra da história de Soindra? Soindra é o chefe dos semideuses, imagina a posição que ele tem. Né? Ele controla os movimentos da natureza material, as chuvas, os trovões, tudo isso. Né? Tem muito poder. Mas ele, por uma maldição, veio para esse mundo no corpo de um porco. E ele, naquele momento de ilusão, achava que aquela vida de porco para ele estava satisfatória. Até que vieram falar com ele: olha, a sua pena já passou, você pode voltar. Você pode voltar a exercer sua função de Indra, né, nos planetas celestiais, enfim. Aí ele: não, não, tá bom aqui. Eu prefiro ficar aqui, eu estou gostando dessa vida de porco. Imagina! Como é que pode? É inconcebível alguém querer viver como porco e não como o chefe dos semideuses.
Mas é isso, é o poder de Maia, é o poder ilusório. Vamos continuar, gente. Peraí, que tem mais perguntas aqui. Isconri, Prabhu Paravyama. Pode-se também ir para o mundo espiritual a partir de planetas celestiais superiores. Já ouvi falar sobre isso também. Ali você tem um trampolim, né? Isso. Aí, voltando aqui, Prabhu Haridas, na Terra é Bu Mandala. Bu Mandala. Bu é de Bhumi, né? Terra. Mandala significa o quê, Prabhu? Poderia colocar aí para gente? Eu não estou me lembrando agora. Prabhu Paravyama botou certo. Certo deve ser alguma coisa que eu falei do que ele disse. Ele diz que está certo. Sim, também. Bom, vamos lá, continuando. De Brahmaloka, Dhyana-loka, Mahaloka e Tapoloka também se vai para o mundo espiritual, que são planetas superiores, né? Planetas aqui do mundo material, mas estão dentro daquele sistema planetário superior. Né? Brahmaloka, que é os planetas Sul Brahma, Dhyana-loka, Mahaloka, Tapoloka. Ok. Também se vai para o mundo espiritual. Ok. Agora, e os habitantes destes planetas superiores não tiveram necessariamente que passar pelo planeta Terra. Ah, sim. Então, Prabhu Paravyama está fazendo uma ressalva aqui de que alguns habitantes destes planetas superiores não vieram necessariamente aqui à Terra e conseguiram, dali, ir para o mundo espiritual. Bom, vamos lá. Haridashna. Nos planetas celestiais, desfrutar o bom karma e nos infernais se paga o karma ruim. De ambos os planos, no final, volta-se para Bhumandala, principalmente a Terra. Sim, geralmente é o que a gente ouve falar. Mas eu também já ouvi falar essa afirmação do Prabhu Paravyama que há alguns casos que a pessoa consegue dos planetas superiores ir diretamente para o mundo espiritual também. Mas geralmente há esse regresso, né? A gente ouve muito isso, que é o Credit Karma acaba e aí a entidade viva tem que voltar aqui para o planeta intermediário. Prabhu Paravyama, o próprio Senhor Brahma, quando termina a sua existência em Brahmaloka, vai para o mundo espiritual. Isso. E aqui, mandala de perímetro ou mandala de círculo. Ah, tá. Então, como ele falou, perímetro ou círculo. A Terra é Bhumandala, é o círculo de Bhumi, né? É onde Bhumi vive, deve ser assim, né? Entendi. Assim que eu compreendi. Certo? Então, acho que não tem mais comentários aqui, só ficou essa questão de precisa vir para a Terra para ir para o mundo espiritual, ou se vai para o mundo dos planetas superiores, enfim. De qualquer forma, eu acho que, ou seja no planetas superiores, ou seja aqui na Terra, para a gente chegar lá no mundo espiritual, a gente precisa dessa graça divina, a graça de Krishna, a graça da Suprema Personalidade de Deus, para quem esta alma está fazendo a sua súplica. Então, que essa súplica, essa oração dessa alma possa nos inspirar. Então, para a gente encerrar a nossa leitura de hoje, lembrando novamente do verso de hoje. A alma humana diz, na sua oração: refugio-me aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, que aparece em suas várias formas eternas e caminha sob a superfície do mundo. Refugio-me unicamente nele, porque ele pode dar-me alívio de todo temor. E dele recebi esta condição de vida, que é precisamente adequada às minhas atividades impiedosas.
Então, agradeço a todos vocês pela participação, agradeço aí, Prabhu Jabra Jabu está agradecendo, aqui para Prabhu Paravilma se regressa à Terra de sua Louca, que são os planetas celestiais intermediários, certo? E Haribo Haridashna. Então, muito obrigada, gratidão a vocês também, gratidão a quem assistiu aqui também pelo meu canal aqui no Instagram. Todas as glórias sejam Shila Prabhupada. Eu quero também pedir desculpas se por alguma falha, alguma imperfeição, mas estamos aí nesse caminho, buscando aprender a cada dia mais. Estamos aprendendo com vocês, que estão mais adiantados, e pode nos passar muitas informações, muito conhecimento. Agradecemos principalmente ao nosso mestre querido, Shila Prabhupada, por tanta misericórdia que ele teve de vir ao Ocidente e trazer junto da sua bagagem o Srimad Bhagavatam. Como ele mesmo diz, como ele mesmo disse, que ele não veio para o Ocidente e trouxe o Bhagavatam. O Bhagavatam que veio, e ele veio acompanhando. Então, é ele nossa gratidão eterna. Haribo. Eu vou desligar aqui. Agradeço aí o comentário, Sanatana Dharma. Haribo, tenham um bom dia a todos vocês.